Olá, meu nome é Igor, eu faço parte do grupo PDU. Eu vou estar aqui apresentando a solução do segundo estudo de caso sobre a empresa Wedgwood Kindle Company. Primeiramente, a gente vai realizar a análise de três situações. Primeiramente, comparar dois métodos de alocação de custos, o valor realizável líquido e a margem bruta constante, e em seguida analisar quais são os efeitos quando se aumenta R$ 1 no preço de venda da cera de abelha ou quando se dobra a produção. O primeiro problema, então, é justamente estudar os dois tipos de contabilidade de custos no processo de produção do mel, da cera, do favo e do própolis, que possuem custos em comum e, em seguida, têm processamentos distintos possíveis. Então, primeiramente, aqui são os dados fornecidos inicialmente pelo problema. Então, o preço da venda sem o processamento e com o processamento, além do custo adicional de se processar. Nas duas situações dá para se calcular o custo total. Então, o custo total com processamento é justamente se dá pela soma da multiplicação dos pounds produzidos de cada produto vezes o custo adicional de processamento mais o custo em comum entre esses processos. Com isso, é possível calcular o lucro bruto tanto da comparação entre os produtos sem processamento com relação com processamento. Então, é visivelmente mais vantajoso ao produtor processar os produtos, visto que você tem um lucro adicional de 132 mil, mais ou menos. Então, claramente compensa o processamento desses produtos. E como realmente alocar os custos daqueles 65 mil que são custos comuns? Então, são dois métodos. O primeiro aqui apresentado é o valor realizável líquido. Então, primeiramente, se toma a receita total de cada produto e em seguida se desconta o custo de processamento de cada produto. Com isso se tem o valor realizável líquido com processamento. Somando-se o valor realizável líquido de todos, você consegue alocar um percentual que representa cada produto que está aqui na tabela como porcentagem do valor realizável líquido. No caso do produto sem processamento, foi tido a receita total de cada um em comparação com a receita total, então dessas porcentagens aqui também apresentadas. Com isso, é possível alocar os custos de cada produto, tanto com e sem processamento. Então, na tabela abaixo, a gente consegue estudar o valor dos custos de cada um. Então, o custo alocado sem processamento em relação ao custo total por produto sem processamento é o mesmo, porque não tem custo adicional de processamento. E com relação ao custo total com processamento, está apresentado na última linha da segunda tabela aqui. E com isso é possível estudar como que é rateado pelo produto os custos de cada um. Então nessa tabela é possível comparar isso com relação ao preço de venda e ver se o preço de venda é justo ou não. Então, é visivelmente também aqui que é vantajoso o processamento dos produtos, considerando a margem entre o preço de venda e o custo para se produzir o mesmo produto. Também é possível aplicar um outro método, que é o método da margem bruta constante, que se para se calcular essa margem bruta, primeiramente calcula-se a receita total, desconta-se o custo total da produção. Em seguida, você tem então um lucro bruto e desse lucro bruto você divide pela receita total. Então vai dar então um percentual de margem bruta. A partir desse percentual de margem bruta que é da firma, você rateia os custos de cada produto. Então, a margem bruta de cada produto com ou sem processamento vai ser justamente a multiplicação desse fator de margem bruta pela receita total de cada um. Então, esse vai ser mais ou menos o lucro que cada produto vai fornecer. E descontando essa margem bruta da receita total, se chega nos custos totais dos produtos. Com isso também é possível
analisar como que é rateado por produto esse custo. Então, nessa tabela é possível comparar tanto o custo por pound quanto o preço de venda por pound. Então, com relação ao outro método, esse é um método um pouquinho mais trabalhoso, um pouco menos simples, e também tem um defeito com relação, não diferencia muito bem os produtos principais e os subprodutos, porque ele aplica para todos a mesma margem bruta, porque é uma margem bruta constante que é a da firma. Sendo que o método do valor realizável líquido, ele vai alocar os custos conforme a produção for mais significativa de um determinado produto. Agora analisando qual que é o efeito de se aumentar R$ 1 no custo da cera de abelha. Então a gente tem essa nova alocação de custos que gera o seguinte resultado. Então redistribui-se então o custo por produto, sendo que o custo na cera aumenta justamente por esse ter um valor realizável líquido maior em comparação a outra situação. E também com relação ao lucro, você tem um aumento significativo em relação à situação onde você não processa os produtos, então tendo um aumento o dobro, sendo que nas duas situações o aumento absoluto é de R$ 6.000, ou US$ 6.000 aqui no caso. Já na situação do método da margem bruta constante, a gente tem a mesma coisa, só que não tem uma alteração tão significativa na cera, justamente por contabilizar uma margem bruta da firma. Então, é redistribuído de forma mais ou menos igual entre os 4 produtos aqui analisados. Novamente, o lucro aqui é igual, porque não se altera a receita total e o custo total. E com relação ao dobro da produção, aqui são como são alocados os custos e aqui como ficam os custos por pound produzido. Então, claramente é vantajoso se alterar o nível de produção, dobrando-se ela. Então, justamente você tem um lucro muito maior com isso. E sendo que aqui foi assumido, o que não foi colocado no problema, que os custos conjuntos, que aqueles 65 mil, continuaram constantes. E além disso, tanto no aumento de preço de R$ 1 quanto aqui, também foi mantida a demanda, sendo que talvez não fosse algo realmente factível no mercado real. E aqui é o estudo pela margem bruta constante, e aqui a alocação por pound. Então, tem-se que também chega-se no resultado que é vantajoso dobrar a produção. Esses dois métodos, eles conseguem comparar como que é alocado o custo por cada produto e ver se realmente o Edgewood está propondo um preço justo para a cera, que é um novo produto que eles querem comercializar, que é justamente velas feitas de ceras de abelha. Então, algo mais sustentável e, com isso, analisar se a proposta é justa ou não com relação a essa alocação de custos apresentada. Então, essa foi a nossa apresentação sobre o case. Então, muito obrigado pela atenção.